Lembrando do outro encontro que nós tivemos, e estávamos falando sobre Pentecostes e o Espírito Santo, né? O batismo, a busca, o que isso representa para a igreja, para a pessoa e quais são os fundamentos, né? Que é o narrativo em Cristo, dos evangelhos, nos apóstolos e hoje em nosso meio. E daí eu tinha falado que até é uma questão de didática, orientação. Para que haja compreensão, a gente tem que ler. A ler, a gente vai buscando referências daquilo que é verdade, que está revelado na palavra. E Paulo, como foi um grande apóstolo e teve um conhecimento muito profundo dessa área aí, e ele ensinou daquilo que ele recebera da parte do Espírito Santo. As revelações, o amor, os dons. Então ele faz um relato na primeira carta de Paulo que ele escreve, né, que é dele essa narrativa. No capítulo 12 ele começa a fazer esse estudo. Os dons do Espírito, o que ele significa, o que é. E nós vamos começar hoje a falar sobre isso lendo. E quando eu vou ler, vocês podem abrir no capítulo 12, da primeira carta de Paulo. Eu vou lendo e vou quebrando ele. Eu vou esmiuçando, eu vou dando entendimento daquilo que ele está passando, na síntese da palavra. Não somente uma leitura superficial, é uma leitura mais profunda. Eu vou estar lendo, vocês vão estar acompanhando nos versículos, e vocês vão notar que eu vou estar falando alguma coisa junto daquilo que está escrito. Eu vou aprofundar mais ainda, para que haja uma melhor concepção, né, entendimento da mensagem de Paulo. Então, na primeira carta que ele escreve à igreja que estava em Corinto, no capítulo 12, a partir do primeiro verso, vou tentar fazer aqui os 31 versículos, que aqui no cabeçalho diz acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, meus amados irmãos, que sejais ignorantes ou ficais sem ter o conhecimento profundo. Vós bem sabeis que antes desta época, a qual vocês não conheciam, eram chamados de pessoas gentis, que não estavam classificados dentro de um grupo, seja ela congregacional ou não, ou cristã, ou que professasse uma fé, e era levada por superstições a ídolos mudos, que eram feitos e são feitos por mãos de artífices, seus artesãos, que esculpem esses ídolos e colocam e adornam, pintam e colocam seus enfeites. E por estes vocês eram guiados. Portanto, eu vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus não é do bem, é do mal, é amaldiçoado. Ou alguém vai amaldiçoar alguma outra pessoa usando o nome de Jesus. Ele não está falando pelo Espírito de Deus, não procede. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não falar isso do que está dentro do seu coração, que vem através do Espírito Santo que é revelado para ele. Se ele não colocar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Ora, observamos que há diversidade de dons, mas isso procede do mesmo Espírito, que é de Deus. Há diversidade também de ministérios, porque mais adiante nós vamos ver essas diversidades, que ela opera pelo mesmo Espírito de Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não adianta dar alguma coisa para alguém e não for utilizado. Não adianta dar alguma coisa para alguém e não saber usar. É para ser útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Já o outro, pelo mesmo Espírito, recebe a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons
de curar, a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, onde opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um conforme convém, porque Ele é o senhorio da vida de cada um. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros nesse corpo, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer ele seja judeu, quer seja grego, quer seja alemão, italiano, português, quer seja ele afro, quer seja ele japonês. Não importa isso para Deus. Agora, quer servos ou quer seja livres, quem está preso no pecado, ou quem está livre para a graça em Cristo, mas que todos estejam embevecidos pelo esse Espírito, tomado, cheio desse Espírito, que é de Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se eu pé disser, por que eu não sou a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Eu pertenço a esse corpo, sendo pé ou sendo mão. E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou eu do corpo, porque agora sou olho e não, a orelha é a orelha e o olho é olho, e cada um com a sua utilidade. Todos pertencem a esse corpo. Se todo o corpo fosse olho, como é que seria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde é que estaria o olfato? Tudo é necessário para compreender e para formular esse corpo e ele ficar totalmente útil para a glória de Deus. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis, porque Ele é o Senhor de nossa existência. E se todos fossem um só membro, onde é que estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem da cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários também. Cada um tem uma utilidade muito grande. Ao olhar do homem, talvez não, mas conforme a necessidade, aparece essa necessidade e esse membro vai ser muito útil. E às vezes é usado e não é percebido que está sendo usado. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Por que essa inversão de valores? Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aqui é o abraçar, aqui é o chorar com aquele que chora, aqui é o alegrar-se com aquele que se alegra. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, povo eleito, povo separado. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milhares, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Tudo isso, porventura, são eles todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores?
São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas não se preocupa com isso. Podemos fazer referência de que antes o nosso nome está escrito no livro da vida do que qualquer vaidade humana procurando alguma coisa para mostrar-se aos outros. Mas dentro da simplicidade do coração sincero, Deus operará na tua vida. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Esse caminho mais excelente, quando todos estão como membros sendo usados por Deus, dentro da sua significância, talvez no seu olhar, no seu entendimento, insignificante, mas para quem recebe um abraço, para quem recebe uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança, é de muita valia. Então todos os membros do corpo, e os membros do corpo que são acoplados, ajustados na cabeça, que é a cabeça de Cristo, que é o que controla todo esse corpo da igreja, porque nada mais é do que aquilo que nós já falamos, do que cada um que está em Cristo enxertado nessa videira, ele sendo nós agora submisso, mas submissão com amor, com temor, com referência e com reverência a Deus, cada um com um pedacinho, seja ele qual for, de dom que recebera, ou quem ainda acha que não tem. Mas se você ama, você tem o maior dom de todos, que é o dom do amor. Não adianta eu profetizar, não adianta eu falar várias línguas, não adianta eu lançar meu corpo para ser queimado, ou pagar votos e fazer procissões, ou fazer qualquer coisa, se eu não tiver o amor. Isso vai ser o próximo que nós vamos estudar. Mas estando dentro deste corpo, que é em Cristo Jesus, a qual você agora é uma nova criatura, o sangue de Cristo nos purifica de todo o mal. Recebendo esse dom, seja ele de ensinar, seja ele de profetizar, seja ele de falar em mistério, e seja ele que interprete esses mistérios, seja o dom da fé, da superação, seja uma palavra de sabedoria, no momento inoportuno você chega com a palavra e clareia a mente daquela outra pessoa ou de um grupo de pessoas, e as pessoas ficam edificadas pela palavra que você falou, que é uma palavra sábia. Seja o dom da ciência, do conhecimento do presente século, que quem está em Cristo, ele faz tudo para ajudar a sociedade naquilo que ele constrói, a ciência, para o bem, não para o mal. Se tu recebeu também uma virtude de colocar as mãos e orar a Deus por intermédio de Cristo, e alguém está enfermo receber a bênção da cura, amém. Louvado e glorificado seja o Senhor por isto, que tu é um instrumento, tu é um membro, dentro de uma grande orquestra, cada um com um tipo de instrumento tocando, e a harmonia com o maestro fazendo, e há um entendimento de cada um tocando o seu instrumento no momento exato, a sinfonia. Quem ouve, entende, percebe, e escuta e saboreia a boa música. Assim é quem tem os dons repartidos do Espírito Santo para cada um, que recebeu de uma forma como um presente, de uma hora para outra, sem esperar, mas que tanto esperava, angustiado. O que será que eu posso fazer? Qual é o meu dom? Eu sou tão pequeno, mas tu é olho, um é mão, o outro é dedo, o outro é pé, o outro é nariz, o outro é ouvido, o outro
têm a língua, todos perfeitos, em harmonia com seus membros, em Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja e que é o senhorio das nossas vidas. Tendo esse entendimento, você já tem esse dom, porque você compreendeu a palavra, porque você entendeu o mistério. Estava oculto, mas para aqueles que são e estão em Cristo, a luz do Evangelho clareia e tira todo o ocultismo que estava escondido. Não há agora mais sombra de variação, não há dúvida no coração do homem e da mulher. A percepção é muito clara, porque Deus é luz, e onde a luz entra, as trevas se dissipam. Então tudo aquilo que achava que era ruim, com a bênção de Deus torna-se bom. É o transformar o que era ruim em bom. Porque o homem e a mulher que está em Cristo, ele vai largando-se essa boa semente, ele vai dando bom testemunho de sua vida para aqueles que ainda não estão nesse caminho. Porque Cristo no caminho e nós no caminho, seguindo a Cristo. Entendendo Ele nos seus passos e através das suas palavras que entram em nossos corações. E aí a gente vai produzindo conforme a porcentagem da vontade daquele que é o grande agricultor que é Deus, na nossa semeadura, de fazer alguma coisa para o reino de Deus, não por obrigação, mas porque sentimos uma necessidade muito grande de começar a transformar as nossas vidas e a vida daqueles que nos ouvem e que tem essa fé e essa esperança em Cristo. A transformação das pessoas que não querem abraçar, das pessoas que não querem perdoar, das pessoas que não entendem o amor e que são iradas, das pessoas que estão achando que não tem mais saída. E nós encontramos uma porta. E essa porta é Cristo. E nós temos o bom pastor, e esse bom pastor é Cristo. E quando a nossa audição capta a sua voz, entende ela, manso e suave, por ele que nos chama. E quando falamos com ele, somos atendidos. Muitas pessoas querem servir a um Deus mágico. Nosso Deus não é um mágico de vara de condão, que faz as coisas aparecerem ou sumirem. O Deus de poder, ele atua em nossas vidas através da operação do seu Espírito, que é santo, em nosso ser. Na fragrância pura do amor que é dele, que entra em nosso ser, é que faz a transformação e faz o poder acontecer nas outras pessoas. Primeiramente em nós, e depois nas outras pessoas que vão entendendo esse amor. É como largar uma pedrinha dentro de uma água, de um açude ou de um poço. Joga ali, ela começa a formar ondas magnéticas. Então, a contágio vai contagiando as outras pessoas também com esse amor. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do amor de Deus. Hoje era isso. Daí a gente abre espaço para as perguntas referente àquilo que nós lemos. Se ficou alguma dúvida, alguma natureza de vontade de entender um pouco mais, se ficou bem esclarecido, porque às vezes a pergunta de uma pessoa é ser de classe, né? É a dúvida de uma outra, daí a gente responde, daí responde da outra também que estava já com dúvida. A gente vai fazer amanhã o 13, que é do amor, e no outro daí vai ser o 14, que é sobre o comportamento a respeito de quem tem os dons, ou quem recebeu os dons, ou acha que tem os dons, e daí às vezes não tem. O primeiro dom maior é a nossa salvação, e aquele que tem essa promessa em sua vida, ele tem alguma coisa com ele que ele pode fazer assim, por ele e por alguém que está perto. Eles ensinaram muita coisa errada para as pessoas, e as pessoas acham que tem o dom é o inchaço no púlpito
ou em algum lugar, em algum ambiente. Ou falar uma variedade de línguas, às vezes é só repetição de uma mesma língua, e mesmo na repetição não há uma interpretação. Tudo edifica para a pessoa, mas a edificação maior é para o grupo todo que está junto. Quando há uma revelação, quando a profecia que não é da carne para derrubar a pessoa, muitas vezes. Então eu sempre fui muito cauteloso em relação a isso. Se tivesse alguma uma revelação de uma profecia para alguém, falar a parte com ela. Não lançar no meio das pessoas para não escandalizar a pessoa e não desmoralizar e não constranger a pessoa. Se é para a edificação dela, amém. Dela fica alegre, as pessoas se alegram junto. Porque nem todos que estão do teu lado também são teus amigos. Muitas vezes querem o teu mal, né? E infelizmente é assim. E quando está no bem, as pessoas às vezes ficam inveja quando tu está na bênção. Isso é o que Paulo ensina, o chorar com aqueles que choram, o alegrar-se com aqueles que se alegram, porque a felicidade do outro é a minha felicidade. A conquista dele é a minha conquista. A queda dele, o tropeço dele, também é a minha. Porque quando ele machuca, se cai, se fere, eu também sinto. Então eu digo no nós, para que as pessoas tenham esse entendimento em relação a isso aí. Esse é o novo nascimento. Essa é a nova criatura. Isso é andar com Cristo. Porque antes tem congregação que diz que não fala em língua, tu não é batizado no Espírito Santo. Tu tem que buscar, tu tem que buscar. É mesmo que eu ia perguntar. Tem que buscar o Espírito Santo. Isso são dogmas de homens. Nós falamos acho que foi fora do conteúdo do vídeo. Falei com eles. Sabe? Nós viemos de várias culturas diferentes. O povo. Aí vamos falar nós aqui, o Rio Grande do Sul, o Brasil. Nós temos pessoas que vieram da Europa, outros da Ásia, outros da África. E tem os índios que são originários daqui da terra. Há uma miscelânea de culturas envolvidas. Daí quando vem alguém que acha que está pregando o Evangelho e não está, mesmo usando a Bíblia e falando de Deus, forçando a outra pessoa, dizendo que tu tem que aceitar, não tem que aceitar. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, a ação do Espírito dele. Tu dá o bom testemunho, a maior pregação que tu tens, tu dá o bom testemunho da tua vida, que a pessoa vai ver o que tu é, o que tu representa. E quando tu falar, claro, vai confirmar aquilo que tu está dizendo, a tua pessoa já está falando. E daí nós temos os cultos afros, né? E eu não estou falando mal disso. É cultura. Nós temos os budistas asiáticos, também é uma cultura. Nós temos nessa mistura do candomblé com o africano, o espiritismo. Daí tem as linhas brancas, pretas, e daí tem o espiritismo kardecista, de Leon Polité, né, o espiritismo. E aí tem o catolicismo, que pega algumas coisas deles também e mistura. Daí são várias culturas. E daí quando um diz que está indo para uma denominação chamada evangélica, cada um que foi em tal lugar, que trouxe consigo no seu coração essa cultura, lá dentro daquele ambiente, ele vai trazer para aquele ambiente coisas que ele estava lá. Porque se não tiver um movimento referente de onde ele estava, não é completo. Porque ele não ainda foi lavado pela palavra. Porque a palavra liberta, a palavra lava, em Cristo Jesus falando. Vocês estáis limpos pela palavra que eu tenho anunciado. E quando há essa regeneração completa do ser, ele deixa as suas culturas do passado, que eram os seus misticismos religiosos, que nada tem a ver com o Evangelho. Então quando o homem diz que tem que fazer isso, fazer aquilo, não tem nada a ver com o que está escrito. Não foi o que Jesus ensinou. E nós estamos falando do Evangelho segundo Cristo, não segundo o homem, segundo Cristo.
Não tem porquê. Vocês são dogmas. Aí, os dogmas, nós temos outras denominações que têm os seus dogmas. Tem que passar por esses processos. São caixinhas. Sabe? São escadinhas, são degrauzinhos para tu conseguir atingir alguma coisa. Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com salvação. São coisas puramente de homens carnais e que se dizem espirituais, para manipular a vida das outras pessoas. Tem que buscar, tem que buscar. Jesus ensinou uma coisa muito simples, Mateus 6, fecha a porta do teu quarto, ora em silêncio, oculto a Deus, que Ele em oculto te responde e Ele te ouve. Que bom que tu busca, se tu queres receber alguma coisa, tu vai receber e daí tu tem que escancarar dentro de um ambiente para que as pessoas olhem até o poder de Deus. O poder de Deus não se manifesta assim. Há um entendimento diferente em relação ao poder de Deus. Ora, se a glória de Deus toma conta do ambiente, não tem uma viva alma que vai ficar em pé, porque Ele é um fogo consumidor. A manifestação dele é dentro do coração de cada um, quando diz assim: ei, estou à porta e bato. Se você ouvir e entender, abre a porta, eu vou entrar. E daí eu vou fazer parte desse ambiente. Vou sentar, vou conversar e nós vamos cear junto. É uma coisa simples e tranquila. Então, na sequência, no capítulo 13 e depois no capítulo 14, essas dúvidas vão ser tiradas. Bem simples, bem tranquilo. Porque não está escrito aqui. O Evangelho não diz que tu tem que fazer um reteté para dizer que tu está na unção. Não tem. Não tem nada escrito aqui. Então, são coisas que o próprio homem criou para também meio que manipular, né? A vida do teu. Se tu tá no Espírito Santo, tu fala em língua, tu é ungido. Aí aquela pessoa é ungida. Tem gente que fala mesmo e nunca. E não tem. Pois é isso que eles colocam como se fosse, né? Como se fosse isso. E não é evangelho isso. No estudo anterior que nós falamos sobre essa questão, talvez, acho que falei fora da gravação do vídeo, terminou, a gente continuou falando. O batizar-se com o Espírito Santo, nem todo batismo com o Espírito Santo que as pessoas dizem, a pessoa tem que sair falando. Houve relatos ali em Atos 2, em Atos 10, em Atos 8, 14 e 10, 46 e Atos 2, onde há um movimento. Mas Jesus e os apóstolos nunca disseram assim: eu sou pentecostal. Pentecostal foi um arquetipo que os evangélicos usaram para se autodenominarem que eles são do fogo. Porque Pentecostes quer dizer 50. 50 dias após a Páscoa. É um termo do latim. Quer dizer, 50 dias após a Páscoa. Nada mais disso. Nada mais. E tudo que fala isso aí, referente a isto, é aquilo que nós dissemos. Passou Páscoa, fizeram a festa da Páscoa, 7 semanas seguidas de festa, da colheita, das primícias. Depois no 50º dia mais a festa que fecha Pentecostes. Daí Jesus manda o Espírito Santo. E daí as pessoas são cheias do Espírito Santo. Mas elas falavam o dialeto. Todas elas entendiam aquilo que não era entendido. Porque agora eles viram um grego falando o latim. E aquele que era do latim entendeu o grego falando. Pô, mas ele é grego, está falando latim, eu estou compreendendo ele. Havia uma compreensão. Eles foram tomados, ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, que eles falavam naturalmente a língua de qualquer um. Ficou entendido. Ninguém mais deixou de se entender. E daí eles começaram a fazer um trabalho. Agora eu estou cheio, agora eu vou fazer o trabalho. Ou seja, o trabalho era andar no caminho. Quando Paulo é preso em Roma, levado cativo em Roma, o que eles diziam que ele estava pregando uma seita, e essa seita chamava-se Caminho. Que esse é o caminho de Cristo. Então tudo isso é simples. Ele é contemporâneo. O Evangelho é contemporâneo. Ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás, aproximadamente. As narrativas do Evangelho, da existência do Verbo encarnado Cristo, né? Jesus é um nome, Cristo é o Verbo que sempre existiu.
Ele veio como forma de homem, o Deus homem. Ela é contemporânea, ela não muda. E daí o homem quer criar